Boa noite, irmãos. Escolhi um tema, o tema mais fácil de descobrir qual que é no mês de dezembro, né? Falar sobre o nascimento de Jesus. E eu dei um título para esta reflexão com o nome de A Vinda de Jesus ao Mundo, o Plano A de Deus. Bom, dezembro, no mundo ocidental, no mundo oriental não, mas no mundo ocidental costuma-se comemorar o Natal. E o Natal, apesar de que hoje é uma festa, uma grande ceia, mas ainda, pelo menos a maioria dos países ainda se lembram que dezembro, no mundo ocidental, comemora a data do nascimento de Jesus. Não sabemos se foi dezembro, provavelmente não, mas também não importa para a nossa reflexão, né? E para que eu quero falar com os irmãos, eu quero traçar uma breve linha do tempo. Uma linha, 3 pontos numa linha do tempo, para falar daquilo que é nosso propósito nesta noite, que é relembrarmos e comemorarmos a data do nascimento de Jesus. Né? O cuidado de Deus com a criatura, com a sua criação, ela é muito evidente nas Escrituras. E o cuidado de Deus com o melhor da criatura dele, a obra mais exemplar, que é o homem, é muito evidente em todas as Escrituras. Desde os primórdios, desde os começos das Escrituras, desde do Éden, desde Adão, desde sempre. O homem sempre foi objeto do cuidado de Deus. Deus fez o homem com um propósito maravilhoso. E Deus cuida tanto do homem que nós vemos o cuidado imediatamente após a queda do homem. Eu coloquei Gênesis 3, 8, mas eu não vou ler, só vou citar e vou ler só uma parte que nos interessa para nós traçarmos aquela linha do tempo que eu disse no início. Quando o homem caiu lá no Éden, irmãos, Deus não foi pego de surpresa. Aí o que deu errado? Deus não foi pego de surpresa. Deus disse ao homem: você pode fazer, escolher, mexer em tudo, fazer, só não mexe nessa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não faz. Mas Deus colocou ali, sabendo que existia a possibilidade do homem ir lá e querer mexer na árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele quisesse controlar tudo, ele não colocaria árvore. Se ele colocou, ele falou assim: bom, vou deixar ele escolher. Tomara que ele escolha conhecer o bem e o mal. Mas na possibilidade dele escolher, Deus já tinha um plano A. O plano A era a vinda do menino ao mundo, o nascimento de Jesus. Lá na frente nós vamos ver isso, é a minha reflexão. Em Gênesis 3:8, eu não vou ler, eu só citei, mas os irmãos já conhecem. Imediatamente após a queda do homem, Deus mais uma vez se apresentou para o homem como ele se apresentava todas as outras vezes, durante todos os dias. A Bíblia diz que todos os dias Deus no final da tarde se apresentava a Adão, ao homem, para conversar com ele. O que você fez hoje? Que bicho que você viu hoje? Que plantação nova que você viu? Que nome que você deu? E quando Adão e a mulher caem, escolhendo saborear a fruta do conhecimento do bem e do mal, imediatamente Deus se apresentou novamente. E não dá a entender que é uma conversa longa, não dá a entender que foi um tratado, uma sabatina de Deus. No verso 17 de Gênesis 3, verso 17, Deus disse para Adão: olha, Adão, por causa da sua desobediência, falei para você não fazer, você fez? Agora aquilo que você fazia com a sua comida, a sua subsistência, que era livre, solta, você não precisava se esforçar, suar, levantar cedo, ter fadiga, ter dor, ter suor, agora você vai ter que trabalhar, agora você vai ter que plantar. Antes era só lá e pegar as hortaliças, as raízes. Agora, se você quiser, você vai ter que, se você quiser viver, se você quiser comer, você vai ter que cuidar, você vai ter que gastar a sua saúde, você vai ter que suar, vai sentir o dor. E a imortalidade, que Deus fez o homem para ser imortal, agora teu corpo vai ser finito. Eu estou resumindo bastante aqui, porque é isso que eu quero parar, tá bom, irmãos? E disse isso para Adão. Mas o que nos interessa bem, para começar essa linha do tempo, é o verso 14 e 15, onde
Deus pergunta à mulher, pergunta ela o que ela estava fazendo, aquelas coisas todas. E a serpente que estava ali, o terceiro elemento, Deus disse para a serpente, verso 14 e 15: serás maldita entre todos os animais, rastejarás e comerás o pó todos os dias. E agora o verso 15, que é o que mais nos interessa. E porém inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. A semente dela ferirá a sua cabeça, e a sua semente lhe ferirá o calcanhar. Quando a gente estava lá na escola teológica, os professores nos ensinavam que isso aqui já era o chamado proto-evangelho, já era uma alusão de um futuro evangelho. E Deus já dizendo que ia vir da semente da mulher viria um que feriria a cabeça da serpente. E a serpente feriria o calcanhar da semente da mulher. Bom, de lá para cá, irmãos, antes de Jesus nascer, a luta contra o inimigo, a luta contra a serpente é uma constante para o ser humano. De lá para cá, a serpente vive picando o calcanhar dos filhos dos homens, e os homens vivem ferindo a serpente. Mas aqui está dizendo que num tempo vai chegar um momento que um que vai nascer da semente de mulher em especial, esse vai ferir a cabeça da serpente e vai derrotá-la para sempre. Então a nossa luta contra o inimigo das nossas almas começou lá com Adão e passou por toda a humanidade. Na época dos profetas, dos reis, dos juízes, o inimigo tentando ou mordendo ou tentando morder o calcanhar da semente da mulher, e a semente da mulher tentando brigar com o inimigo, mas o texto diz que um dia viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Não é, filho? Vai esmagar a cabeça da serpente. Já fazendo uma alusão ao nascimento de alguém que seria Jesus lá no futuro para redimir o homem e esmagar em definitivo essa serpente. Então, o cuidado de Deus é evidente. O homem caiu, o Senhor já providenciou um plano. Vai nascer um que um dia vai esmagar em definitivo a cabeça da serpente. Deus não precisou, coloquei uma observação interessante, fazer uma reunião no céu. Não precisou chamar os serafins, os anjos, os arcanjos. O homem caiu, e agora? O que a gente faz? Qual é o nosso plano? Vamos bolar um plano agora, porque Deus não precisou fazer reunião nenhuma. O homem caiu, ele se apresentou, vai acontecer isso. Deus já tinha na sua onisciência futura, passado, presente e futuro, sabendo da possibilidade do homem vir a cair, ele já sabia. Assim, bom, se isso ocorrer, tem um plano. Um dia vai nascer da semente da mulher, que vai lutar com ele durante muitos anos, e em um tempo vai nascer um menino, vai nascer uma pessoa que vai esmagar em definitivo. Jesus não precisou fazer uma reunião para decidir o que faria com a queda do homem, ele já sabia da queda. Jesus já tinha um plano, que era o plano A. Deus tinha um plano A. Deus não tem um plano B, um plano C. Se não dá certo, eu faço o outro. Caiu, eu falo, vai nascer um. Já tem um plano. Notar nessa conversa aqui, irmãos, lá no Éden, que quando Deus fala, ele fala diretamente ao inimigo, ele fala para a serpente: eu vou pôr inimizade entre você e ela. Deus falou diretamente para aquele que se tornaria o símbolo da inimizade com o homem, a serpente, Satanás. Deus falou diretamente para aquele símbolo, para aquela serpente. E Deus disse também para a serpente que coletivamente a herança da mulher tentaria ferir a cabeça durante toda a história, decorrer da história, até os nossos dias, tentar ferir a cabeça da serpente, e a serpente tentaria ferir, mordendo um calcanhar, beliscando o calcanhar dos homens. E Deus disse que no plano individual um dia nasceria um, Jesus, aquele que esmagaria em definitivo um dia, em um momento, a cabeça da serpente. Então, lá no proto-evangelho, lá no Éden, já estava previsto o nascimento de uma pessoa, de um menino, de um homem, Jesus. Essa é a primeira linha do tempo.
Passaram milhares de anos, não passaram a época dos reis, dos profetas, dos juízes. Passou milhares de anos. E na minha linha do tempo, que eu vou cortar, abreviar bastante, nós chegamos lá mais ou menos no ano 600 a.C., Isaías capítulo 9, versos 6 a 7, que eu vou ler. Isaías profetizando 600 anos, mais ou menos, antes do nascimento desse menino, que foi falado lá no Éden, por Deus. Isaías diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi, no teu santo reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O curioso de Isaías é quando um profeta diz: vai haver um templo lá, não vai nascer um no futuro. Aqui ele não diz que vai nascer. A fala dele é: nasceu um menino. A visão profética, aparentemente no meu entendimento, foi tão nítida, tão evidente, que ele viu o menino já nascido. Vai nascer, não, já nasceu. Ele já sabia o nome: Deus forte e maravilhoso, conselheiro, Deus Pai da eternidade. Ele já sabia o nome, um dos muitos nomes desse menino. Na linha do tempo, lá no Éden, foi profetizado o nascimento de um menino. Milhares de anos depois, 600 anos de Cristo aproximadamente, Isaías tem essa visão e faz essa revelação profética, uma das mais lindas da Bíblia. Ele não fala de um menino qualquer. Ele não fala de alguém, de um filho, uma semente da mulher qualquer. Ele fala de um filho da semente de uma mulher, alguém muito especial, com o nome de Deus forte, de conselheiro, de Pai da eternidade, de príncipe da paz. Ele diz que o Senhor fará isso. Mas Jesus não tinha nascido, mas ele, como se ele tivesse visto já o nascimento de Jesus. Um contemporâneo dele talvez fosse Ezequias. Não vai nascer como um rei como Ezequias, que foi um rei considerado bom. Não, é outro tipo de rei. Não é um Ezequias, não é uma pessoa qualquer. Então, nessa breve linha do tempo, nós saímos do Éden, passamos milhares de anos, viemos até 600 anos antes de Cristo, Isaías dizendo isso. Eu vou dar um terceiro salto na linha do tempo. Poderíamos enumerar alguns outros, mas o nosso objeto não é falar da linha do tempo. É só para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Chega no início da chamada era cristã. Lucas capítulo 1, verso 26. Portanto, aproximadamente já agora 600 anos depois de Isaías, mais ou menos. Lucas escreve assim, capítulo 1, verso 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava: que situação seria esta? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Agora está precedendo alguns dias antes do nascimento do menino. Vinha do tempo lá atrás, no Éden, 600 anos, milhares de anos depois, antes de Cristo, Isaías, e agora, alguns poucos dias antes de nascer Jesus, essa revelação de que agora está perto
de nascer aquele que um dia esmagaria a cabeça da serpente em definitivo. Lucas escreve essa profecia no seu Evangelho. Nesta breve linha do tempo, milhares de anos se passaram, queridos. E agora, finalmente, aquilo que foi falado lá atrás, agora se concretiza em Lucas capítulo 2, do verso 1 até o 7, que diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Ora, este primeiro alistamento foi feito sendo ainda Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, até a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi. Subiu a fim de se alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Finalmente, o plano A de Deus para redimir o homem, resgatar o homem da desgraça de conhecer o bem e o mal. Finalmente, o grande plano de Deus, o plano A, ele não mudou o plano dele. Esse é o plano e vai até o fim. Olha, é o plano A. Deus sabe o que faz. Finalmente nasceu Jesus. O plano A de Deus veio ao mundo. Jesus. Chegou o ápice do tempo. Na plenitude dos tempos, a Bíblia diz que apareceu Jesus. Jesus nasceu para todos os homens, indistintamente. Portanto, não é mais necessário esperar nenhuma profecia se cumprir para que alguém nasça no futuro algum salvador da pátria. O salvador da humanidade, o salvador de todos. O Jesus que veio para todos os homens indistintamente já nasceu. E na linha do tempo já faz 2000 e alguns poucos anos que Jesus nasceu. Não é necessário mais esperar. A profecia já se cumpriu. O plano A de Deus deu certo. O plano A de Deus só poderia dar certo. Jesus nasceu para todos. Essa é a data que nós deveríamos comemorar em dezembro, em que o mundo ocidental comemora, mas como uma festa, onde o que vale mais é trocar presente, beber e comer um monte. Mas os cristãos, aqueles que têm Cristo no coração, aqueles que confiam na palavra de Deus, leem as Escrituras, entendem que Jesus nasceu, é o momento de nós lembrarmos do nascimento daquele que pode nos redimir de uma vez por todas, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente de uma vez por todas. Dezembro, irmãos, comemoramos então o nascimento do Jesus divino, do menino Jesus divino, que viveu aqui entre nós, trabalhou, foi carpinteiro, homem de dores, trouxe o evangelho do reino para nós, morreu na cruz, pagou um preço de sangue alto, fazendo parte do plano A de Deus ainda, pagou o preço que ele veio para isso, para se entregar pelos nossos pecados, morreu e ressuscitou, agora com todo o seu poder e toda a sua glória. Agora ele é mais um menino humano. Jesus, quando ressuscitou, recuperou e pegou todo o seu poder e a sua glória, que era dele, e pegou de volta toda a sua majestade. E esse Jesus, ele quer morar no coração dos homens, ele quer habitar, tabernacular no coração do homem. E assim como ele um dia nasceu, há 2000 anos atrás, ele também quer que todos sejam nascidos dele. Aparentemente é um outro subtema, eu não vou entrar nele, mas em 1 João, no capítulo 5, verso de 1 a 5, eu não vou ler, mas depois os irmãos podem ler, diz que todo aquele que é nascido de Deus é uma nova criatura, nasce de novo, simbolicamente nasce de novo. Aquele que nasceu, ele nasceu para que um dia nós nascêssemos nele também, nós pudéssemos renascer nele e recuperar o elo de ligação, a religião, o religar com Deus que se havia perdido lá no Éden.
o plano de Deus, o plano A de Deus se cumpriu. Portanto, irmãos, todo crente, todo irmão, todo cristão que ama Cristo, que ama a sua palavra, que crê que um dia ele nasceu, esse é o mês que nós comemoramos, nós devemos lembrar em dezembro, mesmo que não interesse se foi dezembro ou não. Estabelecer essa data, nós vamos lembrar todo dia, mas nessa data em especial. Todo crente que tem esse Cristo, esse Jesus na sua vida, é nascido de Deus. E pela fé vence o mundo, é o que diz 1 João capítulo 5, verso 1 a 5. Jesus Cristo prometido, desde os primórdios, aquele do plano A de Deus lá no Éden, aquele profetizado por Isaías e por outros tantos no decor das Escrituras. Aquele que nasceu há 2000 anos atrás, nasceu, o plano A de Deus se cumpriu, nasceu para todos naquele dia, para que nascêssemos novamente nós nele, para termos a vida eterna. O plano A de Deus funcionou perfeitamente, não poderia ser diferente. Portanto, queridos, essa breve reflexão, nós sermos salvos, podemos estar religados com Jesus, ter a salvação em Cristo, só foi possível porque o plano A de Deus funcionou. Como é que nasceu o menino, ele nasceu, morreu e trouxe a salvação para nós, pagou o preço dos pecados na cruz. Jesus nasceu e nós também somos parte do plano A de Deus. Às vezes eu fico tentando pensar Deus com a cabeça de um humano, como se fosse possível, mas é a capacidade que nós temos, limitada. Eu acho que Deus pensou assim: bom, eu tenho um plano A, vai nascer o menino, Jesus vai morrer e vai muita gente lá na frente que vai renascer com ele. Jesus já sabia das coisas, o plano dele era perfeito. Jesus nasceu para que um dia nós que estávamos mortos no pecado, ressuscitássemos, nascêssemos novamente com ele, para um dia morar com ele na glória. Portanto, irmãos, não importa se é dezembro, se é janeiro, alguns dizem que é abril, não importa o mês. Nós possamos nos lembrar desse Jesus que nasceu todos os dias, mas esse mês de dezembro merece uma comemoração especial. Não importa se é dezembro, Jesus nasceu. Vamos comemorar nesta noite. Ele nasceu para cada um de nós. Viva o menino Jesus que nasceu. Eu agradeço a oportunidade, queridos. Amém? Obrigado.